mais recente capítulo 73 de Shumatsu no Valkyrie, teve a batalha entre Hades e Bel. Só que pelo visto, ela não durou lá muita coisa, porque o Bel já foi pra lá todo lascado e não conseguiu aguentar aquele combate. Então eu lhes pergunto, como é que seria uma verdadeira batalha entre os dois personagens com o seu 100%? Vamos descobrir juntos, mas lembrando que a habilidade especial do Bel, que ainda não foi revelada completamente nesse capítulo, não vai ser considerada em geral nesse vídeo por pura falta de informações. Mas enfim, eu vou começar mais ou menos por categorias em uma questão de força. O Hades tem no estilo mais força bruta, por conta dos seus golpes serem mais potentes, mais pesados e que causam uma destruição enorme no meio de toda a arena, como demonstrado na sua outra rodada, e que até mesmo a poeira e o vento que a sua arma causava quando erra o seu golpe fazia ferimentos, mesmo sendo meio rasos, no seu oponente. E isso acaba fazendo com que ele tivesse um pouco mais de vantagem em tudo isso. Porém, temos que considerar um detalhe de que boa parte de sua grande força bruta vem de sua arma divina, por causa que é ela que fazia os seus golpes junto com a força que ele tinha em seu próprio corpo. Porém, enquanto isso, o Bel tem uma força mais vinda dele mesmo. Sua arma divina só tem a função de amplificar a capacidade dele de uma forma quase que extrema, onde a mão do Bel sozinha podia criar vibrações fortes o suficiente para se tornar uma lâmina que corta Volundes e até mesmo a mais forte armadura do Nikola Tesla, como se fosse manteiga, e o escudo dos deuses, como diz um capítulo. E é até mesmo mencionado que com essas vibrações, ele poderia partir o corpo tão belo do deus da guerra Ares em milhares de pedacinhos. Então, ambos os dois possuem o seu respectivo tipo de força, que faz a batalha ficar mais ou menos equilibrada, deixando em si a balança pesar mais pro lado da defesa, que sem objeção alguma vai inteiramente para o lado do Bel, porque a sua mão esquerda já é especializada nisso, e diz até que sua defesa poderia repelir um raio do Olimpo. E o Hades, em momento algum de sua rodada ou cenas de flashback que ele costuma aparecer, é revelada alguma habilidade de defesa. Ele estava sempre dependendo mais de sua força bruta, seu intelecto ou características do personagem. Então acredito piamente que a maioria dos golpes do Hades, que são simples, não teria tanto efeito assim contra a defesa do Bel, que conseguia perfeitamente bloquear 99% dos ataques do Tesla, exceto nos momentos em que ele ficou mais rápido no meio da batalha. E falando nisso, além de que a velocidade do Senhor das Moscas, quando comparado com o do Rei do Submundo, é muito superior. E lembrem disso do que eu falei, o Rei do Submundo, não o Tesla. Enquanto o Hades costuma ser mais lento, com seus golpes mais fortes, como o Titã Perséfone, e se prepara durante cada uma delas, dá até para ver os seus músculos ficando mais fortes, nem mesmo desviava dos ataques do Kim, que costumavam ser mais ágeis, rápidos e certeiros diretamente no seu corpo, que obrigatoriamente eram de corpo a corpo. E ele raramente errava tudo isso, considerando então, em contrapartida, que o Hades não tem lá tanta velocidade, talvez pelo peso de seus golpes. E o Bel está atualmente contra um inimigo que era muito mais veloz do que ele, e muito mais veloz até mesmo do que o imperador da China, Qin Shi Huang, porque ele usa a habilidade chamada o Tesla Steps para confundir o Bel, mas ele consegue se adaptar quase que perfeitamente em um curto espaço de tempo para acompanhar aqueles mesmos movimentos e se defender muito antes que o ataque sequer acontecesse. E antes que vocês digam que o Bel não conseguiu defender o mais recente ataque do Tesla, eu devo lembrar para vocês
Aquilo ali foi um teletransporte, não é questão de velocidade ou de rapidez. Ele simplesmente surpreendeu o Bill, mostrando aquela habilidade sem que ele fosse esperar aquilo. Então, agora que ele sabe as condições daquela habilidade, etc, etc, tem uma grande chance também da sua velocidade e sua capacidade de se adaptar possam prever os próximos golpes. Então imaginem só comigo, o que seria o Hades perto de tudo isso? Ele não iria acertar quase que nenhum golpe no Bill, nem se fosse por mera sorte, e acabaria ficando mais emboscado na hora de não poder ferir ele de maneira alguma e ficar ferido, por causa que o Bill conseguiria rapidamente golpear ele no corpo a corpo. E eu quase esqueci de falar que eu não vou considerar a arma divina dos dois, por causa que uma delas só amplifica o poder do Bill. Não tem como o Hades conhecer perfeitamente, já que aquilo ali não é muito uma arma, é mais um cajado de magia. E a outra, que é a Ichor Desmos, drena as forças do deus de uma maneira meio que desnecessária nessa luta em específico, porque ele ficaria muito mais cansado e desgastado do que o Bill. E caso tivesse uma mínima chance da luta acabar se tornando de uma resistência, ele seria derrotado por não ter conseguido fazer o Bill ficar tão cansado quanto ele esperava e ficar lascado em cada movimento de batalha, gastando seu ki, gastando seu sangue, ainda mais com ferimentos que eu tenho certeza que ele teria. Apesar de que, é claro, a durabilidade do Hades é de se impressionar e eu admiro isso perfeitamente, com diversos ataques e suportar melhor a dor, por causa que ele deve estar acostumado com tudo que ele teve graças a Ichor Desmos, e também percebemos na luta contra o Kim que ele teve muito mais do que o outro que sentia a dor dos outros. Porém, entretanto, todavia, para compensar essa característica a mais dele, o Hades não é nem um pouquinho versátil quando usa sua arma divina ou até mesmo os seus golpes. Enquanto o Senhor das Moscas, eu vou até me cansar de falar essa lista de como ele já demonstrou diversas formas de utilizar seus poderes de vibração. Até mesmo Hermes mencionou terremotos ele poderia causar. Ele utilizou uma lâmina extremamente afiada, uma defesa quase que inquebrável, e ele aumenta seus poderes progressivamente de acordo com a necessidade quando se trata de uma batalha dependente da sua força. E ainda tem aquela técnica considerada um tabu no submundo. Sinceramente, para mim isso é mais do que suficiente para que ele superasse o Hades em quase tudo que tivesse. Nem mesmo a inteligência do rei do submundo poderia salvar ele, porque eu acho que os dois estariam ali, no mesmo patamar e mesmo nível nesse quesito. Por ambos os dois terem desvendado, sem muitos problemas, boa parte das técnicas dos seus oponentes no meio do Ragnarok e poder aprender uma forma de evitá-las ou até suas fraquezas. Então, tendo dito todos esses argumentos aqui que eu mencionei para vocês, e também para ter uma conclusão, para mim, o Bill, além de vencer em quase a maioria das categorias, ele também venceria uma batalha comum, sem ter muita dificuldade. Mesmo que o Hades possa até ter um pouquinho mais de experiência, não podemos esquecer que o Bill enfrentou quase todas as pessoas que estavam no submundo, criaturas e demônios de lá, só tentando se matar, e ainda chegou vivo no castelo do Hades, até mesmo sem ou com sua técnica revelada recentemente. E se porventura no meio do flashback do Bill ele tivesse realmente aceitado um segundo round contra o rei do submundo, eu poderia ter até um pouquinho de pena do Hades, porque eu duvido que ele acabaria perdendo ou até mesmo sendo derrotado por ele. Mas se vocês tiverem outras batalhas que gostariam de ter um vídeo aqui no nosso canal, ou se discordam de alguma coisa que eu mencionei aqui, estamos abertos nos comentários para ouvir o que vocês têm a dizer, para podermos ter mais ideias e trazer tudo aqui. Ou se for preferível, entre no nosso server do Discord, que o link vai estar aqui na descrição.